Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, até agora, no Evangelho, que é o de São Marcos, que estamos vendo, meditando durante a semana, Jesus ainda não estava causando um incômodo às autoridades religiosas do tempo dele. Estávamos ali no auge da fama de Jesus, embora vocês tenham visto que na hora que as pessoas queriam elevar Jesus, colocá-lo lá em cima, ele sempre fugia. Mas a fama de Jesus estava crescendo. Curas de pessoas sendo milagrosamente curadas, os demônios sendo expulsos e o povo atrás de Jesus. Tinha chegado até o ponto dos discípulos dizerem a Jesus: "Todos te procuram." E quando eles disseram "todos te procuram", Jesus disse: "Então vamos sair daqui, vamos para as outras redondezas, porque o evangelho precisa chegar." Mas agora as autoridades religiosas começam a observar Jesus. Jesus está causando um incômodo. O bem que ele está fazendo chegou no coração agora daqueles que se julgam os donos da lei, os donos dos ensinamentos ali dos mandamentos e tudo mais. Hoje, de maneira especial, nós estamos aqui com os fariseus e os partidários de Herodes. Nós estamos no capítulo 3, do versículo 1 até o 6º do Evangelho de São Marcos. Eles estavam ali na sinagoga observando o que Jesus iria fazer diante daquele homem de mão seca. E era o sábado. Na concepção do judeu, o sábado é o dia do Senhor. Para nós cristãos, já não é mais o sábado, é o domingo, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então é no domingo que nós nos reunimos para prestar o culto devido a Deus através da celebração da Santa Missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como para os judeus, Deus havia descansado no sábado, e o sábado era o dia por excelência, para nós, o domingo também é o dia por excelência. Nós não podemos, de maneira nenhuma, faltar à missa dominical. É o terceiro mandamento: guardar os domingos e festas. O domingo precisa ser o dia de santificação.
É por isso que aqui nas homilias eu sempre falo para vocês, quando é domingo, eu digo: hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia em que as famílias se reúnem todas em volta do altar. Esse dia mesmo eu estava falando lá na roça, o casal que reúne ali chama os seus filhos, os pais. Eles não têm carro, mas eles têm a carroça. E eles levam os filhos todos, a família toda ali na carroça, vão todos para participar da missa em lugares muito distantes, porque é o dia do Senhor. Mas tudo isso deve ser feito por amor, não é simplesmente uma prática que eu tenho que fazer porque é uma obrigação, porque é o terceiro mandamento e eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu vou para o inferno e assim por diante. Não, é por amor. É o entendimento do que é o sacrifício da missa, a importância da missa. Deus se dá a nós no sacrifício da cruz. E a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, os fariseus, aqui no caso, e os herodianos, que eram assim praticantes da lei, o dia do Senhor é o sábado na concepção deles, e a lei dizia isso, mas já disse para vocês que para nós é o domingo. Os primeiros cristãos começaram a ver que a nova criação começava agora com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição. Enfim, praticantes da lei. No dia do sábado é preciso ir para o templo. Quem morava nas cidades muito longe, que não podiam ir para o templo aonde oferecia o sacrifício, eles iam para a sinagoga. É o dia todo dedicado a Deus. Mas eles chegaram no extremo do zelo. Esse é o problema. Na compreensão deles, nada poderia ser feito além do que ir para o templo ou para a sinagoga. Nenhuma outra coisa poderia fazer. De um certo ponto, está certo, a lei precisa ser cumprida, é o dia do Senhor. Mas e o bem? A caridade, ela deve deixar de ser feita por causa do culto que precisa prestar a Deus? Essa é a questão que Jesus está trazendo, ele como Deus, às autoridades religiosas daquele tempo. Por isso que diante daquele homem de mão seca que precisava ser curado, e era a oportunidade dele, o momento era aquele, e ainda estava ali numa sinagoga. E Jesus, então, vendo as intenções do coração dos fariseus e dos herodianos, Jesus então faz a pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles não disseram nada, porque Jesus jogou na consciência deles. Tudo bem, estamos indo agora, estamos aqui na sinagoga, o ensinamento vai ser dado, ou estamos agora no templo, o sacrifício vai ser oferecido, mas existe esse homem aqui que está com a mão seca. Existe essa pessoa que eu preciso levar no hospital. Existe essa criança que precisa ser alimentada. Existe esse doente que eu preciso cuidar dele. Então, aqui entra a pergunta profunda que Jesus está fazendo. Então, é permitido no sábado, e para nós no domingo, é permitido no domingo fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida
ou deixá-la morrer? Essa é a pergunta, meus irmãos, que vai no âmago do nosso coração, do nosso ser. Deus se agradaria mais de ir na missa e deixar, você que é mãe, deixar de alimentar os seus filhos, ou você que é pai, ou você ter que ir para a missa e deixá-los com fome? Você está compreendendo? Essa pergunta. E lá no fundo do coração, o próprio Deus vai nos dizer: vai dar de mamar o seu filho. Depois você vai praticar, fazer as suas práticas religiosas. É por isso que no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, é engraçado que muitas vezes eu confundo o capítulo 25 com o capítulo 24. Mas é o 25 que fala justamente das obras de misericórdia. E ali vai dizer assim, no versículo 34: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Aqui é o convite, a recompensa. Aqueles que estarão à direita do Senhor, não à esquerda, mas à direita. A esquerda simboliza o mal, a direita significa o bem. Então Jesus disse: pois tive com fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Aqui são as chamadas obras de misericórdia. Em outras palavras, Jesus está dizendo que as obras de misericórdia, elas estão acima das nossas práticas, do nosso terço, da nossa adoração. Não que nós vamos excluir o terço, a adoração, as novenas. Quer dizer, o terço, a adoração, as novenas, a leitura da Sagrada Escritura, a Lexio Divina, a meditação da Palavra de Deus, tudo isso deve nos levar a uma abertura de coração ao ponto de que a caridade chega acima da própria lei. Você está entendendo? É isso que Jesus está falando para os herodianos e os fariseus, que agora tomaram a decisão de matá-lo. Olha, por que os fariseus, cumpridores da lei, ali os partidários de Herodes, estavam querendo matar Jesus? Porque Jesus estava fazendo o bem. E na cabeça deles estava dizendo que o bem maior seria a prática da lei, ou seja, participar do sábado, dos ensinamentos das sinagogas e do oferecimento do sacrifício que acontecia lá no templo de Jerusalém. E Jesus veio e disse: não, a caridade está acima. É preciso discernir entre fazer o bem e o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Quantas vezes no confessionário vem pessoas com problema de consciência porque não puderam ir à missa, prática da lei, terceiro mandamento, porque estão cuidando do pai que está em cima da cama, da mãe que está em cima da cama, e não tem quem cuide. E ali vem: padre, eu pequei contra o terceiro mandamento, mas
faltei à missa. Mas por que você faltou à missa? Ah, padre, eu tenho cuidado do meu pai. Eu tenho cuidado do meu irmão. Ah, meu irmão tem isso, minha irmã tem aquilo. Não tem quem cuide. Então, minha filha, então, meu filho, você não pecou. Porque você estava praticando o bem. Seria errado você ir para a missa e deixar a pessoa lá que está precisando dos cuidados, dos devidos cuidados. Você fez certo, é isso mesmo. Você não pecou. Quando essa pessoa recuperar, quando ela estiver boa, aí você vai para a missa, para encontrar forças e tudo, para praticar a lei que é necessária para a nossa vida. A reza do terço, a adoração, o ir na missa, tudo isso é para o nosso benefício próprio. Isso é para o nosso crescimento espiritual. É para nós agradarmos, louvarmos, bendizermos e glorificarmos a Deus. Mas quando se trata de fazer o bem ao próximo, aí, entre aspas, eu estou até dizendo entre aspas, nós deixamos de lado isso aqui por um tempo, por causa do bem que precisa ser praticado. Fecha aspas. Imagina aquela mãe tá ali com a criança recém-nascida. Ela não tem como levar a criança ainda com ela à missa. A criança está lá, está tendo cólica, está sofrendo muito. A mãe não vai pensar nem duas vezes, ela vai cuidar da criança, vai estar ali. Quando a criança estiver boa, ela vai à missa. Você compreende que nós não podemos cair nos exageros, nesses zelos, que são os zelos exagerados. Então não podemos. Precisamos ter o devido discernimento. Aí, se no caso você fica com problema de consciência ou com os chamados escrúpulos, quem é o escrupuloso? É aquele que fica ali com medo de errar em todo momento, porque se ele errar, Deus não vai gostar e ele vai para o inferno por causa disso. Aí chega no exagero de pisar numa formiga, ai, não pode pisar numa formiga, ai, matei porque o mandamento é não matar, aí fica com aquela coisa toda, isso é escrúpulo. A pessoa não está vivendo mais do amor, ela está vivendo de uma certa lei interior que ela criou, que ela não pode fazer nada, ela fica ali porque Deus está me vigiando o tempo todo para ver se eu vou errar, e as coisas não são bem assim. Então não se pode cair no exagero, no escrúpulo, tudo precisa ser bem discernido. Agora, imagina a pessoa, ela não vai na missa porque ela está com preguiça. Aí pecou gravemente. E eu estou falando a missa porque a missa é a oração por excelência. O maior culto que nós podemos prestar a Deus é participando do sacrifício da Santa Missa. Não é o rosário, não é o terço, não é a adoração, não é as outras. Isso aqui são meios que nos levam, sim, ao sacrifício da missa. Se essas coisas não nos levarem ao sacrifício da missa, está sendo em vão. Imagina, tem pessoas por aí que dizem, eu não vou na missa, mas eu estou rezando o texto em casa. Se esse texto não te leva à missa, não está valendo nada, viu? De nada vale. Você compreendeu? O bem, a caridade, ela está acima de qualquer situação, meus irmãos. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, falou Jesus. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pelos seus. Parabéns a você que tem dado a vida
pelo outro, ao ponto de você não ter nem tido tempo de rezar. Mas precisa rezar. Mas você não rezou porque você teve que se dedicar inteiramente a fazer o bem àquela pessoa. Parabéns para você, ainda mais você que ama tanto a Deus, e essa é a forma de amá-lo. E o amor é tanto que você queria estar ali fazendo suas orações e tudo mais, e isso leva em conta porque você queria rezar o texto, você queria fazer a sua adoração, fazer a leitura da Sagrada Escritura, você queria estar na missa, mas você não está podendo ir, porque o seu pai está em cima da cama, ele não tem como ir no banheiro sozinho, ele não tem como trocar roupa, ele não tem como se alimentar sozinho, e você está sendo ali, você está cuidando. Parabéns para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.